Antes de eu conhecer a Karina, me disseram: você vai se encantar por ela. E isso realmente aconteceu. Ela é dessas pessoas que a gente quer ter perto, aprender o que faz e principalmente como ela faz. A Karina trabalhava como advogada na Votorantim quando a irmã foi selecionada para participar do Big Brother lá em 2003. E ali surgia a Sabrina Sato, celebridade que o país inteiro conhece. Do lado de fora da casa, surgia a Karina Sato, empresária. De lá para cá, a empresa delas passou a agenciar centenas de outros artistas influenciadores, além de ter participação em diversas empresas. E aqui, a gente fala sobre essa trajetória. Fala também sobre gerenciamento de tempo, maternidade, relações de família e de trabalho e sobre gentileza, que para mim é a marca registrada dela. Na sua bio do Instagram, tem dizendo empreendedora, advogada, empresária e família. Não necessariamente nessa ordem, né? E tá tudo misturado aí dentro da sua vida. É uma mistura mesmo. É uma mistura. Acho que foi meio que pela ordem de concepção, assim, né? Não sei se isso é o tamanho do tempo que cada uma dessas É, atividades ocupa. mas acho que até por ser libriana, assim, eu gosto desse. Não, não existe equilíbrio, né? Mas essa mistura, assim. Eu me senti em todas essas áreas, né? Eu vou trabalhando todas elas. Muito Então me bom. conta, o que a Sato Raal e a Sato Participações fazem? Hoje, a Sato Raal, ela trabalha muito no agenciamento artístico, né? A gente cuida da carreira dos artistas usando muito a cultura que a gente criou, que é única, foi através da própria Sabrina, que é uma forma muito de abraçar o artista como um todo. Então, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Aqui, assim, uma coisa que a gente coloca muito para os agentes, para tudo, é que o suporte que a gente dá para eles profissional, a gente precisa estender também para o pessoal. Então, como advogado, assim, ajuda eles eles precisam comprar casa, precisam investir. Eu vou fazendo o que eu faço pela minha irmã mesmo. Então, a gente acaba buscando negócios também para ele, para fazer esse planejamento, né? A gente fecha as publicidades, trabalha os contratos dele com as emissoras, streamings, tudo. E também a linha de shows, eventos, marcas. A gente cuida de tudo isso. A gente tem a SR Digital, que é uma representação de influenciadores, que a gente segmenta por nichos. Então, tem lifestyle, finanças, gastronomia. E aí a gente faz uma estratégia quando a gente fecha uma campanha, vamos supor, para uma marca de alimentos. A gente coloca ali um big name da Sato e ancora com os influenciadores de gastronomia juntos, Uhum. né? Então a gente entrega uma estratégia completa ali para a marca. E com o tempo, alguns negócios foram surgindo, porque meu irmão é de administração e economia, eu sou advogada, E a todo mundo Sabrina trabalha ela fica, junto, né? Porque todo mundo a trabalha família junto. trabalha toda junta. E aí a Sabrina fica muito nessa parte de inovação, marketing, contatos, porque ela acaba participando muito, por exemplo, daqui a pouquinho ela chega aqui hoje, hoje era o dia que ela vem para Sato. E aí ela traz para a gente mesmo, olha, o que vocês acham de conectar esse artista com essa marca? Ela ajuda a gente também com esse olhar para o casting, né? E aí, com isso, quando a gente juntou nossas forças, nossos conhecimentos, a gente foram também surgindo outros negócios no segmento de cafeteria, restaurante japonês, carnes, e a gente odontologia, que meu marido é dentista, a gente abriu uma rede odontológica. Então, a gente foi montando outros negócios tanto muitas vezes em alguns casos investindo mesmo, em outros num formato que chama Media for Equity, que a gente é, estuda ali um nicho que o cliente ou a marca está buscando um artista ou influenciador, estuda o que esse artista influenciador tem para agregar para o negócio e faz ali uma participação no percentual da empresa mesmo. Hoje são E, quantos negócios que você tem e a carreira de quantos artistas você administra? Hoje nós temos mais ou menos exclusivos uns 25 artistas e de influenciadores tem mais de 3 dígitos assim de influenciadores na SR. E negócios diferentes,
acho que uma média de segmentos, assim, na média de uns 12 segmentos diferentes. Qual é o seu grau de aprofundamento e como é que é a sua organização de agenda? Eu fico muito focada, que é a minha paixão, que é a carreira dos artistas, assim, que é o meu dia a dia, né? O meu irmão fica mais nos negócios e ele fica mais nisso, mas no final eu participo um pouquinho de todos, assim. Ah, quando tem pelo menos uma reunião no mês, eu tento participar para ver como que eu consigo agregar com o nosso casting também. Essas marcas que no início a gente entrou para ser sócio, hoje elas são nossos clientes também, né? A gente acaba fazendo PR para elas, fornecendo os artistas, os influenciadores. Então, criou-se ali um ecossistema, né? Quantas pessoas Pra- trabalham com você no seu dia a dia aí no escritório? Hoje, em agentes artísticos, que é a mesma coisa que eu faço, nós somos em 12, né? Que prospecta marcas, que cuida do artista, que acompanha o trabalho, encaminha para os contratos, que faz o processo 360. E aí tem uma equipe que também de social media, que os terceirizados também, que acaba a gente monta os times por projeto. A gente vai falar um pouquinho depois sobre essa composição e o jeito de vocês operarem, porque é uma coisa que me chama muita atenção. Mas antes eu queria voltar no tempo para a gente contar como é que surgiu a Karina, empresária de artistas, porque você era advogada na Votorantim, quando a Isso, Sabrina entrou no BBB, BBB 3, aquilo era 2003, né? Como que isso. você se viu envolvida nisso? Qual foi sua participação nesse momento em que a Sabrina sai do Big Brother como uma grande celebridade? Na época eu trabalhava já na Votorantim quando ela entrou, mas eu tava tinha acabado de me formar, tinha sido efetivada. Quando eu vi as fitas dela, eu falei, ai meu Deus, ela vai entrar no Big Brother. Ela fazia jornalismo, e aí eu já ajudava ela um pouco assim, ela fez um piloto para a Sport TV, tinha sido aprovado quando ela entrou no Big Brother. Então, assim, eu gostava muito disso, e quando eu me formei, o meu trabalho de conclusão de curso foi Direito Marcário na Internet. Na época, não tinha nem bibliografia sobre isso. Eu não sei A nem o que é internet ainda direito era. marcário, gente. O que é É, isso? na época, a gente falava sobre marcas na internet, as marcas que se destacavam na internet. Como a internet ainda era discada, a gente ainda não tinha nada, né, nada escrito a respeito. E aí eu me interessei muito porque era uma discussão que um professor meu de direito civil começou na faculdade. Como que a gente vai falar sobre leis na internet? Ó, isso vinte Eu e tava, tantos anos lá atrás. para eu ter um parâmetro, eu fui ver, em 2003 não existia nem o Orkut ainda. O Orkut começou em 2004, né? A gente está falando de um outro Não momento tinha, de internet. não tinha rede social, não tinha nada, assim. Ah, aí, para você ter noção, a votação do Big Brother da Sabrina, meu pai colocou um quiosque na porta de casa com um telefone. Filho de Era assim. Francisco! Ele colocou pela cidade quiosques montados com telefone para as pessoas fazerem fila. E as nossas amigas eram as responsáveis, cada uma por um quiosque na cidade. Então, assim, aí eu fiz esse trabalho de conclusão de curso, eu já gostava muito de marcas, mas eu estava no direito ali. E aí também, minha primeira pós foi direito marcário, que era de marcas, minha primeira pós. Então, eu gostava muito, e foi bem quando a Sabrina estava no Big Brother. E aí, quando ela saiu, a gente viu que ela usava muito dentro da casa meia colorida, sainha plissada, calcinha divertida, que eram marcas que minha mãe vendia na loja. E aí a gente entrou em contato, e a 25 de março bombou desses produtos, enquanto ela estava dentro da casa. E aí, na época, a gente falou com o dono da Puquê, que era um grupo que a minha mãe trabalhava, vendia, e aí ele falou: vamos fazer um contrato de licenciamento da Sabrina. Quando ela sair da casa, ela já vai. E aí a gente já fechou o contrato da boneca dela com a Estrela. E eu amava essa parte de licença, né? E E cá, logo que ela saiu, ela. eu acho que a gente tem que lembrar que assim, isso não foi intencional. Não existiam influenciadores digitais Não, nessa época, né? Isso não não, acontecia. não, não existia. E também licenciamento a gente falava muito em personagem da Disney, né? Em personagens, não. Pessoas eram poucas ainda. A gente começou já a fechar alguns contratos de licenciamento dessa. Quando ela saiu da casa, ela tinha 3 contratos já para ela assinar.
e já tinha registrado a marca dela. Aí eu abri o CNPJ, tudo orientação do meu pai também, né? Meu pai falou, Karina, abre um CNPJ para você ficar regularizada, que está fechando esses contratos, né? Aí abri Salto Real já na época, porque eu não tinha ideia de que marca colocar. Aí coloquei Salto Real, abri um CNPJ. Meu irmão trabalhava no Santander, eu trabalhava na Votorantim e ninguém queria sair dos empregos, né? Até porque Aí eu ninguém falei tinha assim, dimensão do que aquilo ia é, virar, né? e aí a gente falou, aí um monte de empresário ligando do Rio de Janeiro, a gente começou, eu falei, olha, quando ela sair, eu marco o jantar com cada um, quem é sabe, nós identificar ela, vai. E aí o Boninho, quando encontrou com a gente, ele falou assim, gente, meu pai falou pro Boninho assim, mas e agora, o que que a gente faz? Porque ficava todo mundo ligando no nosso celular. Ele falou assim, deem muito amor a ela, deem muito amor, é isso que ela precisa agora, tá saindo de um reality, deem muito amor. E a gente ficou com aquilo na cabeça. E aí eu falei pra ela, eu falei, tá, independente de a gente ficar, a gente vai, cada um da família, acompanhando junto, né? Independente do empresário que fechar. E aí ela falou, mas eu queria que fossem vocês, eu queria que você me cuidasse. Eu falei, não posso, isso aí tô numa carreira boa, assim, que eu tava construindo. Aí conversei com o meu chefe na Votorantim. Ele era o presidente, né? Ele era a pessoa, Você já ele estava ali era ligada a um alto é, cargo. um alto cargo, ele era o cara, assim. E aí ele falou para mim assim, Karina, vamos fazer o seguinte. Eu ficava já com os acionistas lá. Ele falou, olha, a gente vai deixar você trabalhar aqui com a sua irmã e você continua aqui, né? Vai cuidando dela, você vai dar conta, tudo. Quantos E anos aí, você tinha, nisso, Cá? eu tinha acho que 20, se a Sá tinha 22, eu tinha 25. Aí, nisso, a Sabrina saiu do Big Brother em março. Quando foi maio, ela estava contratada do Pânico já. Na rádio ainda, Ela já né? fazia na rádio. Só que, assim, ela entrou no Pânico já sabendo que agosto ia estrear na TV. Então, assim, já sabia disso. E aí, numa dessas de acompanhar ela um dia na rádio, o Emílio, os meninos falaram: a gente não tem empresária, né? Tá começando a ter procura para show, começando a ter isso, a gente vai para TV. Aí o Ceará falou para mim, Ceará, Carioca, tudo falaram: cara, abre um escritório, todo mundo a gente vai pro seu escritório, né? Querendo, ou não, já eram 10 artistas. Eu falei pro Carim, falei, Carim, você ainda é estagiário, eu tô me formando. Carim é mais novo Carinha é ainda que a seu irmão, Sabrina. né? Ele é o caçula. Aí eu falei, Carim, ele tinha o quê? Devia ter 19 anos. Eu falei, vamos abrir um escritório, você que vai cuidar do escritório dos artistas, você que vai ficar com eles, você sai do banco, termina sua faculdade lá no fazendo, né? E aí a gente contrata alguém para ficar junto. A gente montou na Vila Mariana uma sala ali, começamos a cuidar do Pânico, aí o Pânico explodiu, a gente ficou 10 anos com o Pânico explodiu, era evento assim de segunda a segunda, a gente trabalhando numa loucura. O time que a gente contratou tá com a gente até hoje, 21 anos depois, é o mesmo time, era todo mundo novinho, e aí a gente ficou com o Pânico até a hora que a Sabrina migrou a carreira dela para. Ela ficou 10 anos lá, e aí um dia ela recebeu um convite para apresentar um programa solo numa outra emissora, na Record. E aí foi quando a gente. Foi um choque, né, pro Pânico, tudo. E aí o Emílio falou: então. Eu cuidava dos filhos do Emílio também, que eles eram colhidos capricho. E aí a Tice já estava no escritório, era a primeira agenciada fora o Pânico. Porque aí Ela já era você começou a expandir para a outros expandir artistas. para Mas você outros continuava na artistas. Votorantim. Tudo isso você ainda na Continuava na Votorantim. Votorantim. Eu só saí da Votorantim quando eu tive o Filipinho. Foi meu filho, porque aí já não dava para casar, não dava para ficar com a família, mas a Votorantim, mais o escritório. Porque eu trabalhava praticamente 24 horas. Tinha dia que eu não voltava para casa mesmo. Eu tomava banho no escritório e já voltava para Votorantim. Eu saía da Votorantim, vinha para Sato, tomava banho e voltava para Votorantim. Assim, não dava tempo de ir para minha Mas olha só, casa. para a gente também não glamourizar isso, eu fico muito É. impressionada. Nessa época, assim como não existia Orkut, também não existia a palavra Não, burnout, né? não tem glamour nenhum. Como que você conseguia viver 24 horas? Não vou nem perguntar se você é workaholic, não vou fazer É. essa pergunta, porque assim, acho que o workaholic reconhece a outra É, rapidamente. é. Mas Mas como é que a sua saúde dava conta disso tudo?
Eu vivia doente, tá? Eu vivia com bronquite. Eu acho que eu nunca sarei da bronquite, eu sarei agora. Eu vivia com um problema respiratório e tudo. Mas a gente tinha a mesma faixa etária dos artistas que a gente cuidava, assim. Então, assim, tudo era festa. Ah, vamos fazer um evento, é festa. Vamos... Tudo era, não festa de festa mesmo, de beber, mas assim, era uma alegria estar ali trabalhando. E eu adorava quando eu voltava pro escritório, para Votorantim também, e ver contratos. Para mim era uma escola. Então, assim, eu tinha consciência que eu estava vivendo um momento que não seria eterno. Eu sabia que aquilo era uma oportunidade que eu estava tendo de Uhum. construir uma empresa familiar e também aprender lá dentro de onde eu estava. E outras pessoas que trabalhavam comigo, assim, na Votorantim, que são os advogados, eu era mais novinha. Todos eles estavam ali já, eles tinham entrado estagiários, eles já tinham 60 anos na época. E então assim, eles me acolhiam muito, assim, ensinavam, me ajudavam com tudo, assim, desde financeiramente para ter estrutura para minha outra Uhum. empresa. E eles achavam, eles, sabe quando eles não só sabiam o que eu estava fazendo, como também me apoiavam, me ajudavam. Às vezes, até quando eu tinha muito contrato para ver, o meu chefe me ajudava. É muito raro esse relato, né? Uma empresa te É, apoiar num muito, negócio paralelo e você tão sim. novinha, já te dar esse reconhecimento, É, essa motivação. Isso é muito legal de ter muito. acontecido. Tanto assim que quando eles podiam, assim, tinha algum evento que era super importante, eles convidavam a Sabrina. Para ela era muito legal no começo da carreira estar nesses lugares que a Votorantim tinha acesso, né? Então tudo isso acho que ajudou muito. E eu acho que também tudo na vida é, é uma via de mão dupla. Eu me dedicava a eles também muito mais do que eu estava ali para fazer, né? Eu estava ali para ser uma estagiária de direito quando eu era. E eu não, se eu soubesse que o meu chefe estava precisando fazer um jantar japonês na casa dele, eu ouvia, eu falava, pode deixar que eu faço o jantar. Eu ia no restaurante, eu levava, eu fazia amizade com a esposa, eu facilitava a vida também de quem estava ao meu redor lá dentro, assim. E aí, quando eu precisei, 5 anos depois que eu estava lá como estagiária, tudo, quando eu precisei, eles também viram isso, né? Ó, agora ela precisa da gente, então vamos apoiar. Uhum. Tanto que eu tenho amizade com eles até, ó, faz 10 anos que eu saí, há um mês eu fui jantar na casa do meu chefe, sabe? Então, assim, tem alguma marca que precisa ser trabalhada, vou lá. Então, assim, acho que é a gente saber que é uma construção na vida, né? Nunca é aquilo lá, né? Amanhã Sim. a pessoa está numa outra cadeira, você faz relação com as pessoas, né? Você trabalha muito Então, isso, né? A construção de relação com as pessoas. é. Quando eu gosto, tá? Porque a Sabrina sempre brincam. A Karina gosta de todo mundo, mas quando ela não gosta também, ela não dá. Cara, em que momento, dentro dessa loucura, né, de trabalhar na Votorantim e estar montando a sua empresa, onde que começou a dar dinheiro? No comecinho, assim, logo que a gente. Porque como a Sabrina é sócia e ela já saiu faturando, assim, ela ganhou o prêmio dela, assim, acho que nos 2 primeiros meses. Foi muito rápido, assim. E a Sá é muito generosa, assim. Então, quando a gente falou que a gente ia cuidar dela, ia ficar com ela falou pra gente, olha, então a gente é sócio. A gente está junto, né? Ela fez questão de que fosse uma sociedade igual ali para mim, para ela e para o Karim. E Legal. sempre foi assim. Tanto E é que a como que gente que você. acaba ficando mais preocupado com ela. Assim. Ela é muito. Ela não pergunta. A gente que faz questão de falar para ela, sabe, nós está ganhando tanto para ir em tal lugar, porque ela não pergunta. Mas Ela não. como é que você e Karim aprenderam a administrar esse dinheiro? Porque você falou aí que seu pai orientou vocês, ó, abre um CNPJ. Essa conversa de É, dinheiro, de empreendedorismo, isso já existia dentro da é. sua casa? Como é que você aprendeu? Já. Minha mãe e meu pai colocaram a gente para trabalhar muito cedo. Até hoje a gente tem uma loja de roupa em Penápolis, né? Hoje minha tia que cuida, que é dela. Mas era da minha avó. E aí a loja fica na frente da casa, tem um portão lateral, tudo, e a casa no fundo, um sobrado, e a gente morava toda a família junto, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, todo mundo. A família toda, minha tia, todo mundo morava na mesma casa. Por isso que a gente está acostumado a andar em aglomerado, todo mundo junto. Então todo mundo morava junto.
Nosso sonho é morar junto. A gente sempre procura terreno, porque a gente quer construir todas as casas e morar junto. E aí, então a gente morava todo mundo junto, a loja na frente. Então sempre foi assim, a gente tinha 5 anos, a gente que dava troco na loja. Então, Karina fica no caixa, Sabrina vai dobrar roupa. Então era assim, chegava da escola, estudava, ia para a loja. Quando eu fiz 13 anos, aí a Karina já fez 13 anos, agora a Karina vai fazer estágio com o pai dela. Aí eu ficava na parte jurídica. Tinha que separar documento, preencher, fazer cadastro. É, Então, assim, sempre colocaram a gente para trabalhar. Quando eu mudei para São Paulo, eu tinha 17 anos. Aí fui fazer direito. Primeira coisa que eu cheguei aqui foi procurar emprego. Assim, minha mãe nunca pediu, nunca falou, olha. Tanto é que ela falava, Karina, eu quero que você estude. Você está em São Paulo, você tem que estudar. E eu, no primeiro mês, eu já comecei a trabalhar. Sempre teve esse drive de trabalho para você, né? Sempre. Assim, eu acho que eu me realizo, assim, eu me sentindo útil, sabe? Eu acho que é uma coisa que me faz bem, assim. Porque vem uma felicidade, né? Uma realização Tenho disso. uma felicidade em realizar, em conseguir um contrato para alguém, sabe? Uma pessoa que eu cuido, eu fico muito feliz. Porque você também me parece muito aberta. Tem um motivador, né? Da realização, do trabalho, mas você me parece muito aberta a risco também. Você, em algum momento, dá medo? Hum. Você fica insegura? Você fica em dúvida? Ou esse drive de trabalho é um Então, motor ligado e você vai indo? eu não sou, eu sou o contrário, assim, eu sou super conservadora. Eu não sou de riscos, assim, quem é de risco é o meu irmão, que aí equilibra comigo. Quando eu vou para um negócio, assim, eu acho que o direito me ajuda muito. Eu tento blindar de todas as formas a parte contratual, primeiro, e eliminar grandes chances de dar errado, assim. Eu vou quando é muito seguro. Eu deixo de fazer muita coisa, assim, ainda por ser essa pessoa que quer analisar tudo, não sei quantas reuniões antes, leio o contrato 10 vezes. Nós Só que librianas, né? o Karim já é, assim, é que ele traz muita coisa e eu vou num ritmo de segurando. Por isso que dá certo, porque são três pessoas diferentes que se respeitam muito. Mas assim, eu não sou muito de. Às vezes que tem risco é porque não fui eu que decidi, assim. Tô ali firme e forte, mas não fui eu que Mas você confia, né? Vocês têm uma parceria que, mesmo quando você não muito, está totalmente segura, você confia no, e vai na do carinho. muito, muito, assim, muito. Quando a Uhum. gente está junto no final de semana, eu e a Sá, a gente não toca no assunto do trabalho. A gente Vocês não conseguem fala. fazer essa diferenciação, porque você, seu marido, vocês administram a carreira da dona Kika também, sua mãe, né? Sim, Essa casa, essa vontade que você fala de vocês morarem juntos. A casa de é, vocês está sempre cheia, vocês estão sempre juntos. sim, Dá para separar? Você consegue não trabalhar 24 dá. horas? A gente não fala. Final de semana inteiro, a gente não toca no assunto do trabalho, nada. A Sabrina, ela liga para outra pessoa do escritório se ela está com dúvida, se é domingo. A gente está junto, ela está com dúvida na agenda dela de segunda, eu estou do lado dela, eu tenho acesso a tudo. Ela não me pergunta, ela liga, ela sai de perto, ela liga para uma outra pessoa do escritório, pergunta o que que ela tem na semana. A gente criar limites é muito importante para o nosso bem-estar, né? Eu brinquei que eu não ia te perguntar se você era workaholic, porque uma reconhece a outra. Eu tenho uma amiga também workaholic, que quando ela falou, nós workaholics, eu fiquei super ofendida, pensando, eu? Não, gente, eu não sou assim. E ela falou, Bruna, quando a gente se responsabiliza, a gente se vê nesse lugar, a gente se responsabiliza pela nossa parcela de possibilidade também de mudar o que incomoda, porque senão, assim, É, na época que eu estava me vendo sempre cansada, sempre sobrecarregada, como se a culpa fosse do mundo, e não minha, como se eu não sim, tivesse como atuar sobre aquilo, né? é. Porque também quando você se assume workaholic, você começa a dar limites, você fica racional, né? É racional, não. Hoje chegou a hora de eu parar de olhar o WhatsApp, né? E aí eu vou parar de olhar o WhatsApp agora, amanhã de manhã eu pego de novo. Mas assim, eu faço isso no máximo 2 vezes na semana, que eu me dou esse presente, que eu falo que é a minha recompensa. Os 2 dias da semana à noite, quando eu deito, eu falo, hoje é meu dia de série. Porque os outros eu vou, enquanto eu não termino o WhatsApp do dia,
Eu, eu falo, às vezes tem hora que eu tô morrendo de sono, mas eu paro às 3 da manhã. Enquanto eu não terminar de ler tudo, eu não gosto de deixar acumular para o dia seguinte. Você trabalha muito mais por WhatsApp do que por e-mail? Quais são as suas ferramentas de Muito. organização? E-mail eu uso muito pouco, porque não. Eu sempre fui do e-mail, sempre. Mas aí, como a conversa com os artistas, os grupos do escritório, todas é via WhatsApp, eles usam mais WhatsApp, e eu me comunico muito com eles, para não deixar eles sem resposta a nada, eu fico toda hora olhando para ver se algum grupo deles, se eles estão pedindo alguma coisa, né? Estão precisando de alguma coisa. Então, eu fico mais ligada no WhatsApp. E-mail eu entro mais assim, para assinar contrato, mas eu uso muito mais o WhatsApp mesmo. Vamos falar sobre a maternidade? Qual foi o impacto dela na sua vida? Você contou aí que quando o Felipe nasceu, aí você fez Uhum. a separação, né, da Votorantim, porque É. precisava achar espaço ali para isso. Como é que aconteceu isso? A maternidade foi planejada? O que ela mudou na sua vida? Não foi planejada, eu achava que eu não ia. Não tinha planos de casar e ter filhos, assim. Eu era aquela amiga que eu ia no casamento de todas as amigas, e ajudava a fazer a festa, amava tudo, mas não tinha nada contra o casamento, mas também não era meu sonho, né? E aí, o Felipe, eu conheci ele num carnaval em 2003, o único carnaval solteiro da minha vida. Conheci ele num trailer de hambúrguer, sabe? Uma coisa assim, nada a ver, no Espírito Santo. Ele é mais novo que eu, 4 anos. Quando eu conheci eu já trabalhava, já cuidava do pânico, já era advogada votorantim minha vida. E ele era um universitário que estudava em Diamantina, longe, muito longe. Eu falei, nunca mais vou ver, né? Aí depois, passaram-se 8 anos, ele me manda uma mensagem no Facebook, né? Estou indo fazer mestrado perto de São Paulo, queria te ver. Blá. E aí eu namorava há 8 anos. Aí eu falei assim, gente, eu preciso terminar esse namoro e encontrar o Felipe. Encontrei o Felipe na sexta, depois de 3 meses, eu casei grávida de 3 meses. E aí a gente falou, vamos tentar, né? Então até a pandemia, que foram acho que uns 7 anos de casado, 6 anos de casado, assim, ele morava em Minas, eu morava em São Paulo, ele vinha, eu já tinha 2 filhos, ele vinha, aí ele foi diminuindo lá e aumentando aqui. E o casamento era um sonho, né? Imagina, se encontrando só Era um sonho, mas essas duas crianças estavam com você, né, em casa e você com essa vida de trabalho. e eu com Porque eu estou essa pensando vida, assim, esse namoro de 8 anos que você teve, você não via esse namorado, né? Porque você estava dormindo na sala, trabalhando na Votorantim, cuidando da Depois carreira eu de... te, depois eu te, depois eu te conto nos bastidores. Ah, Vamos ver. Mas é por isso que dava certo, né? Quase não via. Mas assim, aí o Felipe, quando chegou a pandemia, a gente foi a primeira vez que a gente ficou 30 dias juntos. A gente nunca tinha ficado. E aí ele acabou falando, vou ficar em São Paulo direto. Foi quando a gente começou a trabalhar mais junto, montamos franqueadora de odontologia, falando, vamos ficar mais juntos, ficar aqui em São Paulo. E aí agora tá mais fácil para mim até, porque o Felipe ele abraçou muito essa questão de levar as crianças de manhã na escola. e quando o Filipinho nasceu, aí você ainda estava na Votorantim e você entendeu que Uhum. não daria para, ainda mais agora com essa informação É, de que o Felipe não estava do seu lado todo o sim. tempo, né? Mas foi Na difícil essa realidade decisão? nossa, foi muito difícil, porque assim, não partiu só de mim, assim. Eu saí para o Filipinho nascer, e aí naqueles meses que eu fiquei em casa, eu fui sentindo eles, que eles tipo, já teve uma substituição ali, assim, né, na Votorantim para o meu lugar. E aí, nossa, foi muito difícil para mim, muito. Eu saía de manhã de casa já com carro para ir para lá, assim. Eu esquecia que eu já não trabalhava mais lá. Lá foi quem me fez ficar em São Paulo, e me deu a base assim profissional. Então, assim, eu vi ali como minha casa. Eu não conseguia nem mais ir almoçar na rua que era a empresa, assim, tanto que mexia comigo. E foi bem difícil, assim, mas ao mesmo tempo estava realizada, né? Conseguindo focar no escritório, para o escritório crescer, unir forças com a Sabrina e com o Karim, estar presente nos trabalhos que eu não conseguia, porque eu ficava lá e sempre outra pessoa, me dedicar mais, pensar em outras coisas. Então, e outra, assim, ter esses horários que eu consigo. Se bem que eu falo, gente, eu achava que eu ia ter horário flexível, não tem nem.
Porque eu chego aqui no escritório, às vezes, tem 2 reuniões marcadas, mas aí alguém manda mensagem e fala, passa aqui, vem aqui. E aí, às vezes, eu chego de manhã, saio à noitão também, na hora que fecha. Mas eu tento sempre chegar em casa num horário para eu jantar com as crianças. Você conseguiu montar uma equipe que assim, me chama atenção por duas coisas. Uma pela organização e produtividade. Quando eu assisto, eu adoro assistir Carnaval da Sabrina, o reality que tem no GNT Globoplay. Eu É adoro muito assistir bom. aquilo, mas eu fico muito impressionada como que aquilo dá certo, né? A equipe é uma equipe muito, uma engrenagem que funciona muito Muito, bem, né? Como é que muito, gente. Eles são apaixonados pelo que eles fazem, assim. E uma outra coisa que me chama a atenção é a gentileza e o respeito como característica de vocês, todos vocês que eu conheço. É isso, vocês são muito gentis, vocês são muito respeitosos. Esse modo de ser, de gentileza, isso é intencional ou isso é uma coisa natural de vocês e que acaba transbordando? Como que você vê isso? Sim, eu acho que tem as duas coisas, assim. Eu acho que tem o intencional, que é uma construção ali, como que cada um já é também, porque as pessoas não conseguem também fugir muito da natureza delas, né? Acho que é um perfil que a gente já se identifica quando, de alguma forma, a gente vai trabalhar junto, mas é um assunto que a gente discute aqui diariamente, porque eu acho que não é o que você fala, é como você fala, né? Uma coisa que a gente, quando alguém fala assim, alguém fala, cá, falei com tal pessoa, ele foi muito grosso comigo. Nossa, me deu uma patada. Nossa, em vez de eu inflamar e falar assim, poxa, que sacanagem, né? Sabe? Eu viro e falo assim, às vezes não estava num bom dia, gente, é segunda-feira. Imagina a pressão que essa pessoa deve estar passando. Dá um tempinho, daqui a pouco você respira, daqui a pouco você responde. Por que que com a sua resposta você não muda a conversa, sabe? Eu sempre tento orientar o time de uma forma que. E não pegar para o lado pessoal. Com certeza a pessoa que respondeu desse jeito está muito mais machucada que você. Então é hora de você ajudar essa outra pessoa também. Uhum. Então a gente fala muito aqui de experiência. Inclusive, a gente estava falando disso. Que tem muitos clientes que são antigos aqui, clientes que trazem outros clientes. E uma coisa também que eu sempre falo, que muitas vezes tem marcas, quando ela passa por um momento mais difícil, que a gente sabe que está passando, eu falo, é aí que é a hora de você ligar, ver se está precisando de alguma coisa. Porque tem gente que fala assim, agora essa marca aconteceu alguma coisa ruim com essa marca. Essa marca não vai me trazer trabalho esse ano, né? É o contrário, a hora que a marca está precisando de você, liga para eles, oferece alguma coisa, vê se a gente não pode ajudar de alguma forma. E várias parcerias nossas longas foram construídas assim. Você consegue dar um exemplo do que você falou, de que não é o que você fala, é como você fala, porque às vezes a gente tem que dar uma negativa, às vezes a gente tem É, que dar um feedback que não é necessariamente sim, positivo, a gente tem que impor limites por se priorizar. sim. Você consegue dar algum exemplo de uma coisa ruim que precisa ser dita e como É. isso pode ser dito de uma forma mais agradável? Eu acho que, por exemplo, situações reais, tá? Vou te falar assim, um exemplo de um artista que ia apresentar um programa numa emissora e a gente acabou não fechando esse artista nessa emissora. E aí acabou que fechou esse artista numa outra. Mas o que a gente tentou deixar bem claro é que não era pela emissora, não era porque o projeto não era bom, não era nada disso. Era assim, era um momento de vida que não fazia, que não fazia sentido naquele exato momento. Eu acho que é muito também você entender por que você não está fazendo isso, né? É por isso. Então, não é porque aquilo não é bom, né? Então, assim, muitas vezes uma marca que quer contratar uma artista, um talento para representar a marca de moda dela. E a marca é incrível, mas o talento não usa aquele estilo. Primeiro a gente fala, né? A marca é incrível, a história de vocês é demais, mas realmente esse artista não usa esse estilo. Eu vou te indicar aqui outros nomes. E a gente tenta também não só ficar nisso, né? E depois eu falo, peço para artista, faz um vídeo agradecendo. Tipo, se colocar um pouco no lugar da pessoa e mostrar para ela que não é aquilo, mais uma vez, não é pessoal, né? Com isso, as relações que você tem vão se fortalecendo e uma pessoa isso vai reverberando, né? Sim, eu acho. Acho que também plantar o ambiente que você vive, as pessoas que você se relaciona, né? Porque
o jeito que você trata uma pessoa, depois se a pessoa vai replicar isso no dia dela, né? E é uma corrente. Eu te perguntei isso porque, para mim também, é um jeito que eu acredito, é um jeito de atuar, e eu me preocupo com isso. Então, eu tenho escrito aqui no meu computador, eu até peguei essa frase porque eu vi no computador de uma pessoa que trabalha comigo. Se não puder responder com amor, deixe para depois. Porque às vezes eu recebo mensagem que me irrita, ou um É, problema gigante que me tira do sério. Eu olho para essa frase e falo, não vai no fígado. Levanta, vai dar uma uhum, volta, deixa, responde depois, não devolve. Então, assim, é um mindset meu, um pensamento meu, uma construção, porque eu acho que eu sou parte da engrenagem de um mundo que eu quero é isso mesmo. construir. Mas tem sentido que nem todo mundo entende isso bem. Então, algumas pessoas confundem e acham que eu estou ali para ouvir qualquer coisa que elas queiram dizer. Uhum, Você sente isso também? Isso acontece com você? sinto. Mas acho que é isso que, também é aquela questão do feeling, né? Quando você entende que a pessoa está te tratando de um jeito, está te vendo de uma forma que você não é, você dá uma afastadinha e espera o momento dessa pessoa. A vida vai te levar de novo para uma outra hora com essa pessoa, que essa pessoa vai ver que realmente o que está levando essa relação é a competência, que às vezes ela não vê justamente por você ser essa pessoa mais fácil de lidar, né? E eu acho assim, tem horas que a gente é humano, assim, conscientemente eu tento sempre agir assim. Mas tem horas que você responde grosso, você também comete umas atitudes que você desconta na pessoa errada. Tem horas que você dá também uma estrelinha, assim. Uhum. Mas assim, eu vejo que todas as vezes que eu fui assim, eu me arrependi. Todas. Teve uma vez que eu achei legal eu ter perdido a paciência com a pessoa errada, de ter saído de mim. Às vezes tem situações que nem eu me reconheço. Teve uma vez que eu falei umas coisas para um cliente, né? Meu irmão foi só regalando o olho, regalando o olho, regalando o olho. Mas eu resolvi falar tudo que eu achava dele, eu não devia ter falado. Mas em certo lugar também, às vezes, isso desopila, né? Foi bom no final, porque aconteceu uma situação que devia ter acontecido. Mas eu saí me sentindo muito mal. E meu irmão falou assim: gente, eu não te conheci. Quem que era a pessoa que estava naquela mesa? Que convive comigo direto. E aí eu me arrependi muito. Depois de algum tempo, eu percebi que foi bom, mas não fez bem para mim aquilo. O que que você pensava lá no começo que hoje, olhando para trás, você não concorda mais ou viu que não era bem assim? Ah, uma coisa assim que me magoava muito, assim, era de achar que tudo era para sempre. Assim, nas relações, que é o que gosto de construir. Mas, assim, muitas vezes um artista, você está cuidando dele, ele troca de escritório, né? Eu sofria, eu ficava triste, eu falava, nossa, mas eu sentia falta dele na vida pessoal mesmo. E aí, hoje não, hoje eu entendo, eu falo assim, se não tá bom para ele, não tá bom para mim também. Olha, muito obrigada. Eu sei como é, Ai, eu gente. amei. Mas é porque a conversa foi muito Imagina. deliciosa, assim. Muito bom, Bru. Essa foi a Karina Sato. A edição desse episódio foi feita pela Cris Maris com roteiro meu. Eu sou a Bruna Demeson e aqui